Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Rolando Viviani, eu sou coach do Instituto Quanin e hoje estamos aqui para começar mais um Fala Meu Coach nesta segunda-feira. Tudo bem com vocês? Vamos esperar aí as pessoas entrarem aqui no Instagram, no Facebook. Muito bom. Boa noite para todo mundo. Muito boa noite. Boa noite, Andrew. Está conosco no Facebook. Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Hoje eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Fazendo a seguinte pergunta: quantos de vocês aí já pensaram em trocar de carreira ou de trocar de trabalho, trocar de ocupação? Quantos de vocês aí já pensaram pelo menos nessa possibilidade, né? Então, vai me respondendo aí, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, para dar uma ideia de quantos de vocês já pensaram nessa possibilidade de trocar de carreira, trocar de trabalho, abrir um negócio, largar tudo e vender sanduíche na praia, esse tipo de coisa. Eu acho que é muito importante nesse momento, principalmente, né, de que o mundo está passando pelo que está passando, né, com todas essas mudanças e tudo mais, a gente falar sobre essa transição de carreira. Quais são essas possibilidades que a gente pode ter para fazer isso? Muitas vezes você pode ter, né, um insight ou a grande ideia de que eu não gosto mais do trabalho que eu não gosto do que eu estou fazendo, gostaria de fazer outra coisa, eu gostaria de trocar de trabalho e tudo mais. Né? Ou abrir um negócio próprio, e para mim vai ser uma boa. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Então, a Mi está aqui para me A ajudar. Lua falou que sim. Legal. O Itiro falou que só pensou em arranjar mais um. Muito bom, E o Itiro. Flávio disse que ele também já pensou. Legal. Mas e aí, fala para mim, como que é isso? Vocês acham que isso é uma transição tranquila? Eu simplesmente, por exemplo, eu trabalho numa grande empresa e de repente eu saio dessa grande empresa porque eu quero abrir um negócio próprio, né? Eu queria saber quais são as coisas que motivam a gente para poder. Então eu queria conversar, trazer insights para vocês, fazerem vocês entrarem nesse mundo, que pode ser que hoje ou ontem vocês até tenham pensado nisso, mas que amanhã vocês possam vir a pensar nisso. Né? Uma transição de carreira, uma transição de trabalho. Esse é um tema importante, porque existem muitas estatísticas de várias pessoas que largam o trabalho ou são mandadas embora, pegam toda a grana que receberam e colocam num empreendimento, num negócio próprio. Né? E muitas vezes isso acaba dando errado, como as próprias estatísticas dizem para a gente que isso acontece. Né? De cada tantos por cento aí de tantas empresas que abrem, uma porcentagem considerável não chega no segundo ano. Né? Por que isso ocorre? Quais são os fatores que levam as pessoas a investirem tempo e dinheiro no negócio próprio, né? E acabam se dando mal e acabam tendo que voltar para o mercado? Então, é esse tipo de insight que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Esse tipo de pensamento ou de linha de raciocínio para a gente pensar junto nisso. O Flávio falou que o que pega é o dinheiro. O que pega é o dinheiro. Na transição. Tá, em que sentido, Flávio, que pega o dinheiro? Assim, eu saindo para montar um negócio próprio ou para trocar de trabalho, é por causa de grana, eu quero ganhar mais. Mas será que isso é verdade? Se eu, por exemplo, abrir um negócio, eu consequentemente vou ganhar mais ou não? Essa é uma grande dúvida e eu acho que é uma grande até esperança das pessoas que saem e vão abrir um negócio próprio, que elas vão acabar ganhando mais. Aí eu quero fazer uma simples conta para vocês. Né? A simples conta é o seguinte: você pegar o que você ganha hoje, seja como empregado de alguma empresa ou como autônomo, né? A quantidade de dinheiro que você ganha hoje no mês. Então, por exemplo, eu ganho, vamos supor, R$ 1.000 por mês, tá? Um valor hipotético. Ganho R$ 1.000 por mês e eu trabalho 8 horas por dia.
Então, eu fazendo essa conta, né, então eu trabalho 8 horas por dia, vai dar mais ou menos uns 22 dias. Esses R$ 1.000 você vai dividir pela quantidade de horas que você vende para essa empresa. Na verdade, você está vendendo o seu tempo e as suas habilidades por um determinado valor. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para saber exatamente qual é o valor da hora que você trabalha, seja como autônomo, seja como empregado de uma grande empresa? O quanto custa a sua hora? Né? Vou fazer uma contazinha básica. Pega a calculadora, Flor. Põe a calculadorazinha aí para a gente fazer uma continha básica, só para você ter ideia, para vocês terem ideia do que eu estou dizendo sobre esses valores. Você Então, quer que eu leia o que o Flávio escreveu antes? Ou não? pode ser, pode ser. Eu me formei como professor de yoga há uns anos, mas viver hoje só com a renda. Professor, não consigo viver por questão de pendências do passado, devido ao encerramento de empresa. Então, você vê, né, Flávio, como às vezes a gente pensa uma coisa, mas na hora do vamos ver, cria-se uma dificuldade enorme, né? Cria-se uma dificuldade enorme para a gente poder. Então, calculadora ligada. Vamos lá. Faz uma conta o seguinte: 8 vezes 22. 8 vezes 22. 176. 176. Agora você pega isso, divide por 1.000. Isso. 0,176. Não, então a conta tá errada aí. Então pega 1.000 e divide por 176. E 76. 5,68. 5,68. Então, se eu ganho R$ 1.000 por mês e trabalho 8 horas por dia, no final do mês, a minha hora está valendo R$ 5 e alguns quebrados. Valendo R$ 5,18 a minha hora. Isso é muito? Isso é pouco? Não sei, depende de quanto você gasta por mês, depende de quanto é aquilo que é gerado de despesa dentro da sua vida, entendeu? Então, faz essa conta, pega o número de horas que você trabalha e divide ela pelo que você ganha. Você vai chegar lá num valor em real por hora. Então, isso é importante para você entender o quanto que você está vendendo a sua hora, seja como autônomo, seja como empregado. Então, o seu tempo ou as suas habilidades para uma empresa estão valendo aqueles X reais por hora. Né? Se eu ganho 10 mil, então se eu pego 176 e divido por 10 mil, a minha hora vai valer 50 e poucos reais. Então, a minha hora vale 50 e tantos reais. Então, pega e faz essa conta para você ver qual é, na realidade, o quanto vale o seu trabalho, o quanto está valendo o seu trabalho naquele momento. E aí você avalia se isso é bom, se isso é ruim, se não é. E aí isso vale também para você que tem um negócio. Então, pega o tanto de horas que você trabalha pelo seu negócio. E aqui eu estou falando com os empreendedores. Os empreendedores geralmente trabalham 24/7, porque a gente pensa no negócio 24 horas por dia no negócio. A gente está dormindo e sonhando com aquilo. Né? É um pouco diferente. Então, quando eu penso no seguinte, eu vou largar o meu emprego, o meu trabalho, que eu ganho, sei lá, 20, 30 reais por hora. Ok, parece pouco, não parece? Mas se eu pegar e eu levar isso, por exemplo, para um negócio próprio, nos primeiros 2, 3, 4 anos, dependendo do negócio que você tem, com toda certeza, o volume de dinheiro que você vai ganhar por hora é muito menor do que isso. Percebe? Então, essa é a primeira conta que tem que se fazer. Porque quando eu vou abrir um negócio, por mais assim que eu ache que aquilo é a ideia de $1 milhão, o começo é sempre muito mais complicado. Existe um livro que eu acho que ele é muito importante para quem está começando a empreender nesse momento, né? Ou que vai fazer uma transição de carreira. Chama O Pai Rico, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele é um livro fantástico. A premissa do livro é separar as pessoas em quadrantes. São 4. Né? Ele fala sobre o E, que é o empregado, ele fala sobre o A, que é o autônomo, ele fala sobre o D, que é o dono da empresa, e ele fala sobre o I, que é o investidor. Então,
cada um desses quadrantes tem uma determinada característica, uma forma de trabalho, um grau de responsabilidade. E quando eu faço a transição de um para o outro, se eu não tiver conhecimento e consciência sobre isso, muito provavelmente eu vou ter muito problema. Que é o que acontece, as estatísticas que eu falei para vocês agora há pouco. Se eu sou um E de empregado e eu vou virar um D de dono, é uma transição muito importante, porque eu vou ganhar uma gama de responsabilidades muito grande. Eu vou ter pessoas aos quais vão depositar essa responsabilidade do trabalho delas para mim. Então, em vez de eu ter um superior ao qual eu me reporto, quando eu virei dono, eu não tenho quem a me reportar, eu não tenho quem pedir. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que realizar. Então, o tipo de mindset, ou tipo de mentalidade, ou programação interna é completamente diferente. Então, quando eu quiser fazer uma transição de carreira de uma forma bem interessante, eu preciso me planejar para isso. Eu preciso me programar. Isso não é uma coisa que acontece assim da noite para o dia, ou eu vou me programar para daqui 2 meses, 3 meses. Não. Isso às vezes tem que ser um planejamento de médio prazo, 2, 3, 4 anos, para fazer essa transição. Da mesma forma, é quando eu quero, por exemplo, eu sou empregado e eu quero virar autônomo. Eu quero, sei lá, eu vou virar um terapeuta, eu vou virar um coach, eu vou virar qualquer coisa, percebe? E eu vou sair de algo estável, teoricamente, que a gente sabe que mesmo empregado hoje, estabilidade é uma ilusão, mas eu estou ali recebendo meu saláriozinho todo mês. Quando eu sair e virar autônomo, eu vou ter que viver exclusivamente do meu trabalho. O Flávio escreveu uma coisa. Pode, pode. Hoje tenho outro emprego para garantir minha renda. Não é fácil, né? Pois quero trabalhar com qualidade de vida. Porque, né, ele se tornou professor de yoga e ele quer se dedicar, me parece, só a isso. Legal. O Roberto também escreveu um E, negócio. e fala aí, Flávio, para mim, como é que foi essa sua transição? Ela foi planejada ou ela foi simplesmente você fez os cursos tal e resolveu largar tudo para virar professor de yoga? Conta aí para a gente ter uma ideia de parâmetro. E o Roberto escreveu o seguinte: eu já pensei em mudar de carreira, mas foi num tempo onde eu estava desmotivado. Depois mudei para outra empresa, onde fui mais valorizado, então não pensei mais em mudar, pois me sinto realizado. Percebe? Olha aí, que legal, Roberto, muito bom. É sinal de que a gente, olhando as oportunidades, né, a gente pode realmente mudar a forma como a gente entrega o trabalho. E às vezes a gente está cansado de ficar na mesma empresa, no mesmo trabalho e tudo mais. Então, de repente, trabalhar só mudando o lugar pode ser uma boa, como também pode não ser. Né? Você não pode usar isso como uma fuga, mas sim como uma forma de crescer, uma forma de acrescentar algo dentro da sua carreira para você, de repente, ser valorizado. A gente sabe que tem muitas empresas que não valorizam tanto assim o trabalho das pessoas, né? Então a gente tem que procurar lugares e locais onde isso seja possível, onde nos dê, por exemplo, um plano de carreira de longo prazo. Gente, olha, é muito importante, a gente precisa parar com esse negócio de imediatismo. O imediatismo faz com que a gente tome decisões muito precipitadas e muitas vezes elas vão dar resultados muito ruins. Vamos começar a pensar um pouquinho mais a longo prazo, né? É o que eu quero perguntar para vocês agora. Como vocês se enxergam daqui a 10 anos, por exemplo? Como vocês se enxergam? O que vocês querem para a sua vida daqui a 10 anos? Porque se você consegue ter essa visão daqui a 10 anos, você naturalmente vai começar a trabalhar por isso hoje, sem essa pressa de algo que você nem sabe muito bem o que provoca isso. Né? Quem já sentiu isso? De ter essa pressa de que alguma coisa vai acontecer e eu preciso para agora? Quem nunca teve isso? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e não subestimar o nosso poder de longo prazo, porque o ano passa voando. Olha aí, mesmo com tudo que aconteceu, parece que foi ontem que foi o ano novo. Nós já estamos no meio do ano, daqui a pouco é Natal. E aí, o que você fez? O que você trabalhou dentro de você para poder fazer uma melhora significativa para que você, por exemplo, fizesse uma transição dessa, ou você procurasse uma oportunidade melhor.
né? E isso vai muito do quê? O quanto do seu potencial você está trabalhando para melhorar. Quais são as habilidades novas que você está adquirindo neste momento? Né? Então, se a gente parar e pegar só esse tempo da pandemia para cá, são 3, 4 meses, parece que já é uma eternidade, não é? O que, que você melhorou nisso? Quais são as habilidades que você adquiriu? Quais foram os desafios novos que apareceram para você, mesmo se você não está pensando em fazer uma transição de carreira, mas quais são os desafios que você observou nesse momento e fez com que você parasse para pensar, poxa, eu estou precisando disso, ou estou precisando daquilo. Não ignore isso. O Itiro colocou uma frase bem importante: trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Exatamente, exatamente. Porque veja, essa pandemia e esse momento tem trazido muita reflexão para bastante gente. Quem está aproveitando isso está tendo insights ou ideias assim, nossa, muito legais, né? Responde para mim aí, quantos de vocês já tiveram ideias muito legais por conta de tudo isso que está acontecendo, né? Para pensar um pouquinho nisso, porque nesses momentos de parada, né, de que tudo está se criando uma coisa nova, ou o momento está se apresentando de forma diferente, e os desafios vão ficar muito diferentes. Como é que está a sua carreira? Né? Como é que está aquilo que você faz? Se você tem um negócio, o que, que você está enxergando a longo prazo? Se você tem uma carreira, como você está enxergando o mercado que você trabalha hoje, mais a longo prazo, né? Sem o imediatismo. Né? Vamos olhar lá na frente para que eu possa ter mais tranquilidade para trabalhar no dia a dia de hoje, sem essa vontade, como dizem, o afã de querer tudo para hoje, tudo mais, e a gente sabe, né? Lá no fundo a gente sabe, as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Né? É muito complicado. Tudo que a gente construiu, né? Tudo que a gente vem construindo tem uma história. Né? Steve Jobs falava sobre isso. A gente só consegue ligar os pontos hoje se a gente olhar para trás. Né? O que, que a gente adquiriu lá atrás de habilidades, de conhecimento, para poder ir aplicando hoje. É o que a gente estava falando na segunda passada, né? Que os estudos dizem que as pessoas vão ter 5 ou 6 profissões ao longo da vida. Né? E como a gente pode intercalar isso tudo, como a gente pode aproveitar as habilidades do que a gente já teve para os dias de hoje, ou não? Ou você acha que não consegue, né, trazer as habilidades que você tem para o trabalho que você tem hoje? Você não está conseguindo fazer isso? Olha para você e veja onde está o foco do seu mindset, do seu pensamento, da sua programação. Você deve estar olhando só as coisas ruins que estão acontecendo com você. Né? Você só deve estar olhando para o problema. Então, muito possivelmente, você passa o dia reclamando. Reclamando do governo, reclamando da empresa, reclamando do trabalho, e está deixando de fazer uma coisa que é muito importante: olhar para o seu potencial, ou como você pode trazer esse potencial para melhorar a sua qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas que convivem com você. Né? Se você é casado, não é solteiro, com a sua família. Né? Como é que está isso aí? Né? Então é muito importante. Tinha duas Bora. colocações. Uma de uma pessoa maravilhosa que diz o seguinte: conta pra gente sua transição. A minha transição? E a outra foi a seguinte colocação: nunca me imaginei. Aí a Ju Peixinho, essa pessoa maravilhosa que falou para contar a tua transição, fui eu mesma. E aí depois a Ju Peixinho disse assim: autoestima é tudo na vida. Vamos aí a lá. Ju Peixinho disse o seguinte: nunca me imaginei fazendo nada diferente do que eu faço. Então, muito legal, Ju. Então, respondendo antes a sua pergunta, nunca me imaginei fazendo nada diferente. Ótimo, é sinal que você está muito satisfeita com aquilo que você faz. E é muito legal. Só que eu queria que você prestasse atenção no seguinte: como é que você pode melhorar o que você já faz? Né? Para você não cair num ponto de estagnação ou de zona de conforto que ali na frente pode ser que tenha uma turbulência e aí você vai dar uma balançada. Então, para prevenir essa turbulência que pode ou não acontecer,
olha para suas habilidades, o que eu posso melhorar, né? Sempre dá para ir mais longe, sempre dá para melhorar mais, mesmo se eu estou satisfeito hoje com o trabalho. Tudo bem? Beleza? Então, se vocês permitem, eu vou contar um pouquinho da minha transição, né? Esse negócio de 5 ou 6 carreiras diferentes não é tão fantasioso, não. Eu cresci, minha mãe deve estar assistindo aí, não deixa eu mentir. Eu cresci numa família em que haviam 3 profissões que eram ótimas: advogado, engenheiro ou médico. Uma dessas profissões eu tinha que ser, porque a gente só consegue ganhar dinheiro e viver na vida se a gente for médico, advogado ou engenheiro, certo? Então, tudo bem. Fui seguindo nisso aí. Com 14 anos entrei no Senai, comecei a trabalhar. Trabalhei muito em chão de fábrica, né? Primeiro como ajustador mecânico, depois eu avancei um pouquinho mais, virei técnico em metalurgia, fui trabalhar em tratamento térmico, também chão de fábrica, como peão mesmo. Pô, e vou dizer uma coisa para você, tenho muito orgulho disso, porque eu aprendi demais trabalhando nessas posições no começo de carreira. E aí eu fui fazer engenharia, comecei a fazer engenharia e no final, no meio do primeiro ano, eu precisava trabalhar, né? A gente nunca foi de uma família milionária, nunca passamos necessidade, mas também nunca tivemos assim esbanjando. Então eu tive que trabalhar. E naquela época eu fazia engenharia à noite e trabalhava de dia e comecei a trabalhar com venda de seguros, com marketing, com vendas, uma coisa completamente diferente. Então, ali eu tive o meu primeiro grande choque de zona de conforto, porque eu tinha que sair para vender, bater porta e tal. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei toda a disciplina que eu aprendi na época de Senai, né? E comecei a aplicar isso. E eu não tinha muita consciência disso na época, mas eu comecei a aplicar. Enquanto todos os corretores, o pessoal que trabalhava, ia para seguro de carro, que era uma coisa que rendia mais dinheiro a curto prazo, eu falei, não, deixa eu pegar um outro tipo de produto que pode ser mais interessante e comecei a estudar outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar com seguro de pequenos comércios. Então, o que, que eu fazia? Eu saía para visitar farmácia, mercados pequenos, lojas, para vender o quê? O seguro do local. Seguro de incêndio, roubo, tal. Isso, no começo, gerava um rendimento pequeno, mas eu ganhava muito mais tempo. Para vocês terem ideia, naquela época, o seguro de carro você ganhava uma comissão sobre o primeiro mês. Então eu vendia o seguro de carro e ganhava uma comissão, era uma comissão razoavelmente boa, mas eu ganhava um mês só. O seguro desses imóveis, ele era mais longo, ele levava 4, 5, 6 meses para eu receber. Então, ao longo do tempo, aquilo foi se transformando num negócio melhor do que no seguro de carro. Então, isso eu só comecei a perceber isso há muito tempo depois. Que aí eu falei, olha que interessante. Eu comecei a pegar as skills que eu tinha, as habilidades que eu tinha e comecei a aplicar naquilo. Aí saindo nisso, eu larguei a faculdade de engenharia e fui fazer propaganda e marketing. Claro, eu estava trabalhando com marketing, adorava venda, como adoro até hoje, né? E fui trabalhar com marketing. Então, eu abandonei a faculdade de engenharia e passei a trabalhar com marketing. Né? Passei a trabalhar e estudar marketing. E eu me formei, né? Concluí a faculdade de propaganda e marketing e tudo mais. E nesse meio tempo, eu ajudei a implantar, na época, lá em 1990 e qualquer coisa, no comecinho dos anos 90, o sistema de telemarketing da Tokstok. Eu participei da equipe que formou tudo aquilo, é o Tokstok Direct. Aí depois eu saí de lá, eu tive uma divergência com o gerente e tal, briguei, acabei sendo mandado embora. Né? E aí eu fui trabalhar, aí eu fui convidado por um professor, meu professor que dava direito de propaganda, né? Fui convidado para trabalhar numa cooperativa de publicitários e ali eu fiquei 8 longos anos. E assim foi, né? Depois eu fui convidado a entrar num projeto sobre água do mar, que aí eu comecei a trabalhar na indústria, no comércio, e aí todas essas habilidades foram sendo muito importantes para mim, porque eu pude trazer todo aquele conhecimento que eu tinha para poder aplicar. Até eu tendo que acabar o projeto de dessalinização, virei, né, comecei a estudar essa parte de desenvolvimento pessoal, mas isso é uma outra história que depois eu vou contar para vocês, que é muito legal e tem uns insights assim incríveis. Mas é uma transição que eu fiz e hoje
eu tomo conta com a MI, do Instituto Quanin, então eu trago toda essa bagagem para fazer. E hoje eu estou tendo que aprender novas skills, novas habilidades. Com a pandemia eu tive que mergulhar no marketing digital, porque senão nós não estaríamos tendo esse bate-papo hoje aqui. Né? Então a gente está trabalhando nessa parte de infraestrutura. E é uma coisa que eu sou, realmente é uma habilidade que eu tenho muito bem, trabalhar com infraestrutura. Deixar aqui a infraestrutura do conteúdo de uma tal forma que a gente possa levar o conhecimento ou levar aquilo que a gente pode passar para as pessoas. Tem várias Legal? coisas aqui, posso ir lendo? Bora! Peraí, ó. Legal quando o pessoal interage. O Lombardi disse o seguinte: eu concilio o meu trabalho na prefeitura e a minha paixão pela cozinha. Estou feliz. Legal, Lombardi. Aí a Ju falou, sim, sempre fortalecendo meus fortes. Bom, Ju. Ainda bem porque ela tem uma psicóloga maravilhosa para ajudar ela. Eu tenho, aí a Lua disse o seguinte: eu tenho vontade de passar por todas as áreas da empresa que trabalho e eles dão oportunidade, mas deixei de me candidatar por medo de perder o emprego e fiquei no mesmo setor que estou. Vamos lá, Lua. Olha, vamos pensar no seguinte, ó. Quando a empresa ela te dá a oportunidade de fazer essa movimentação dentro próprio ambiente de trabalho, o que essa empresa sinaliza para a gente? Para pensar um pouquinho nisso. O que ela está sinalizando para a gente nesse momento? Né? Que a importância de se passar por todas as áreas faz com que o colaborador da empresa conheça um pouco de cada coisa, para que ele possa, sim, desenvolver talvez um projeto grande depois, né? Para poder chegar numa posição melhor. Então, para pensar um pouquinho, repensa essa sua posição, vê se esse medo que você está sentindo é uma coisa só de trabalho ou se é uma coisa mais profunda emocional. Se for emocional, vai procurar um terapeuta, né? Para colocar isso no lugar, para que você não deixe que esse medo te paralise, porque quando a empresa nos dá essa oportunidade, é super importante a gente ficar atento, hein? Olha para gente, isso é para todo mundo. Olha para o movimento que a empresa está fazendo. Né? O movimento de projetos, de pessoas, de habilidades que de repente eles estão precisando. E aí você pode enxergar uma ótima oportunidade para poder fazer uma transição até dentro do próprio ambiente de trabalho. Beleza? O que mais, Flor? Uma coisa bem legal. Boa noite. Passei por um período da minha trajetória profissional com comodismo muito grande e isso me prejudicou muito, pois acabei não avançando no meu crescimento profissional. Hoje estou em busca de novos conhecimentos para que eu possa retomar o mercado. Buscando conhecimento, acredito que as oportunidades vão surgir. Maravilha. Como é que quem foi? O Robson. Robson, legal isso, cara. Que bom que você teve esse insight, que você despertou para isso. Existe uma frase do Goethe que ele fala assim. Eu não sei eu não lembro a frase literal, mas ele fala o seguinte: quando a gente decide algo, né, o universo se movimenta para que as coisas aconteçam. Então, quando eu decido fazer alguma coisa e vou fazer, o universo ele se movimenta e as coisas começam a acontecer. Né? Olha para a trajetória, para a sua trajetória, e vocês todos que estão assistindo aí, né? Olha para a vida de vocês e tentem lembrar, quando vocês decidiram algo, a coisa aconteceu, não aconteceu? O que mais, Flor? Pitiro disse o seguinte: eu só nunca desisti do meu foco de trabalho, foi difícil. Várias coisas aconteceram para eu sair do meu objetivo, mas eu continuei. É isso aí. Sempre foco. Gente, existe uma coisa que é muito importante. Propósito é mais importante que motivação. E o que é o propósito? O propósito é quando eu sei o que eu quero. Quando eu sei o que eu quero, quando eu tenho um objetivo, eu vou trabalhar todos os dias, um pouquinho por dia, melhorando, né? Um pouquinho por dia, 1% por dia. Tem até um livro que chama Hábitos Atômicos. Ele fala, eu vou melhorando um pouquinho por dia, 1% por dia. Ao final do ano eu melhorei 300%. Mas eu não posso deixar de melhorar. Isso parece até papo de motivacional, porque, por exemplo, gente, é para a vida isso. Você não pode ficar estacionado. Porque se você ficar estacionado, algo vai te empurrar uma hora. Então, Robson, quando você fala que ficou muito tempo numa zona de conforto, eu acho que aconteceu alguma coisa aí que te deu um pé, fez você levantar a cadeira e fez com que a coisa acontecesse de alguma forma.
né? Então, não se sinta ou não fique satisfeito com o que você está fazendo agora. Sempre melhorando. Sempre melhorando. Sempre. Isso é fundamental para as pessoas que querem galgar algo mais. Ou até aquelas que estão muito satisfeitas com o trabalho, mas que já olhando para o futuro se veem numa posição melhor. É aquilo que o pessoal fala, do ponto de excelência. Quando eu chego no Uhum. excelente, existe um novo excelente, né? Exatamente, exatamente. Você vai mudando de patamar, né? Você vai tendo uma visão nova a cada momento. Que mais, Flor? Só isso, aqui não tem nada. Só tá pensando. Ah, o Itiro falou evoluir sempre. Sim. Evoluir sempre, muito bom. E aí, gente, alguma pergunta mais sobre esse tema? Eu acho que esse tema é muito legal. Tem bastante coisa que a gente pode discutir aqui, mas eu queria que vocês dessem aí um feedback, colocassem perguntas. O que você tem dúvida sobre isso? Só para a gente poder discorrer aqui, que senão eu vou falando, e muitas vezes eu deixo de passar sobre alguma coisa que você está com dúvida. Então, eu posso fazer uma pergunta, eu? O que eu percebo na minha lida do consultório? Que às vezes a pessoa, quando ela está numa profissão e ela está insatisfeita, ela quer fazer uma mudança muito rápida. Então, Uhum, assim, eu já conheci pessoas que, vamos supor, que eram engenheiros, queriam ser terapeutas. E assim, chegou e falou, a partir de amanhã eu não quero mais ser engenheiro, eu quero pedir demissão. Como uhum. que você enxerga isso? O que você acha que é importante? Muito bom, todo mundo ouviu, né? Transição rápida. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que pensar muito bem, né? Justamente começando a ler aquele livro que eu falei, né? Do Pai Rico, Pai Pobre, para você entender os quadrantes, entender o que cada um dos o que o E pensa, o que o A pensa, o que o D pensa e o que o I pensa. Isso é muito importante, porque se eu fizer uma transição de repente, pode ser que eu tenha muita dificuldade para levar o meu negócio adiante, né? Porque pensa no seguinte, quando eu faço uma coisa, eu tenho que ter um conjunto de habilidades para fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu quiser virar eletricista hoje, eu não posso abandonar o que eu estou fazendo agora, meu trabalho agora é virar eletricista, porque eu não entendo nada de fios de ligação, de disjuntor. Eu vou precisar ter uma base muito boa daquilo, né? Então, eu preciso me educar para aquilo. Essa é a palavra, me educar para aquilo. Então eu tenho que planejar isso ao longo dos próximos 2, 3 anos para eu ter um total de habilidades, né, para eu virar eletricista, fazer todos os cursos que eu posso, tendo ainda o trabalho que eu tenho, pagando minhas contas, porque, gente, não é, né? As contas chegam todo mês, independente se eu estou ganhando ou não. Então eu preciso me programar para isso. Eu tenho que fazer um fundo de reserva, porque eu entendo que os primeiros 6 a 8 meses, até um ano de um novo empreendimento, seja ele qual for, você vai ter que ter um fundo de reserva que pode ser que você use, né? Então eu me educo primeiro para aquilo, né, para essa nova profissão. Então eu vou fazer cursos de eletricidade, eletricidade doméstica, eletricidade industrial, eletricidade de automóvel, para eu ter um conjunto de conhecimento e aí eu vou começar a procurar pequenos trabalhos naquilo. Então, se eu trabalho dia de semana, eu pego o final de semana e vou fazer um freela, um trabalhinho extra, como ajudar um eletricista já profissional a fazer a instalação de uma casa e ganho um dinheirinho com aquilo. E assim eu vou ganhando mercado, fazendo as pessoas me conhecerem que, ó, o Rolando agora virou eletricista. Então, poxa, vamos lá, vamos chamar ele, vai distribuir no cartão, vai fazer até com que, até que eu ganhe uma quantidade de experiência naquilo, para que eu possa assim largar o trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês hoje e virar eletricista. Tudo bem? Até porque é uma Né? grande ilusão achar que a gente vai sair de uma profissão, tá no outra só porque a gente gosta e só porque a gente gosta a gente vai ganhar dinheiro, né? Exatamente. Ó, a Janaína aqui do Facebook disse o seguinte: eu sempre vivi em algumas áreas educacionais, projetos, chão de fábrica, laboratórios. No momento estou me sentindo muito estagnada e infeliz. Preciso dar o primeiro passo para a mudança. Muito bom, Janaína. Mas especifica um pouco para mim aí. O que exatamente você quer? Essa é a pergunta que eu faço para você. O que exatamente você quer? Porque se você está nessa situação de estagnação, é porque você imagina alguma coisa. Ou você não imagina nada. Escreve para mim aí para a gente tentar ser um pouco mais certeiro nisso tudo. O que mais, Flor? A
Ainda nada. Ô, pessoal, vamos lá, vamos escrever aí, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Uma das coisas que eu sinto muito no consultório, que eu faço muito, né, já há 19 anos participando disso, que as pessoas elas têm essa crença que a partir do momento que eu fizer algo que eu amo, eu vou ganhar dinheiro. Não necessariamente, né? Mas o que eu sinto é que quando a gente faz algo que a gente ama, fica muito mais fácil Sim, tolerar algumas coisas que acontecem no dia a dia de um trabalho. exatamente. Mas olha, gente, o amar as coisas, por exemplo, vamos pegar um caso do Lombardi que falou que ele trabalha na prefeitura, mas ele gosta muito de trabalhar com cozinha. Poxa, muito legal. Só que o fato de eu começar a trabalhar com cozinha, eu deixo que aquilo seja um hobby, um amor, e aquilo passa a ser um negócio. O modo como eu trato aquilo vai mudar. De repente, não é tão legal assim, não é tão bacana assim. Então a gente precisa levar em consideração isso. Porque aí eu não vou fazer isso esporadicamente, como um hobby, mas eu vou começar a fazer isso como uma obrigação diária, né, para poder ganhar dinheiro. Né? Porque se a gente levar em consideração, a maioria dessas transições, a gente está falando em dinheiro, em ganhar mais, em ter mais liberdade, ter mais, além da liberdade financeira, ter uma disponibilidade melhor, conviver melhor com a família e tudo mais. Então, precisa ficar de olho nisso e ter cuidado com isso. E aí, a Janaína, escreveu, Janaína? Não, a Janaína não escreveu. Não escreveu? Porque eu Ainda acho que não. é isso, né? Eu acho que é uma ilusão que as pessoas têm, porque quando você está trabalhando, você tem dias que são muito, né? Eu que trabalho com o que eu amo, sim. tem dia que eu tô muito, São muito extenuantes? motivada e tem dia que eu não tô. Porque a motivação Exato. é algo físico, né? É Por isso que a gente tem que físico. ter o propósito. Exatamente, por isso que o propósito é mais importante do que a motivação. Porque quando eu estou trabalhando pelo propósito, independente de eu estar motivado ou não, eu sei que eu tenho que fazer aquilo para chegar no meu objetivo, para chegar onde eu quero. Então é muito importante isso. Propósito é mais importante do que motivação. Guardem isso. A Muito. Janaína A Janaína colocou: escreveu, vamos lá. no momento imagino trabalhar com algo que me dê mais satisfação, mas tenho muitas dúvidas em como descobrir com o que realmente quero. Legal, Janaína. Vamos lá, cara. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um inventário. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta, um lápis e não um computador para digitar. Eu quero que você tangibilize, escreva, porque quando a gente escreve à mão, a gente vai trazer de dentro melhor do que a gente se tivesse digitando no computador. Fica a dica para você, tá? Quando você quiser fazer uma análise sobre alguma coisa, ou seja de trabalho, ou seja pessoal, escreva. Use o papel, a caneta, o lápis e escreva, porque tangibilizando a gente consegue ordenar melhor as coisas, mais do que digitar. Tudo bem? Tá bom? Isso é muito importante. Então, Janaína, eu quero que você pegue o papel, uma caneta e você vai fazer um inventário. Como inventário? Você vai primeiro fazer o seguinte: o que eu gosto de fazer? E aí eu quero que você passe a próxima semana fazendo isso. Pega todo dia, 10 minutinhos, senta ali tranquilo em algum lugar, pega o papel, uma caneta e escreva o que eu gosto de fazer. Então escreve hoje, amanhã você volta nisso, e aí de repente você vai olhar e falar: ah, não, não é bem isso, escreve outra coisa, vai escrevendo, vai colocando para fora essas coisas, porque isso vai despertar em você algumas ideias que vão te levar para o caminho que você, eu acho que está precisando, que é encontrar um propósito, encontrar algo que realmente faça sentido para você, e isso pode ser até dentro do que você faz hoje, mas primeiro precisa essa análise interna. Tudo bem? Isso vale para vocês, para todo mundo. Se você quiser fazer uma análise disso, pegue todo dia, uma semaninha e escreva. Pega 10 minutos, 15 minutos, faça uma autoanálise, uma coisa que nós não fomos educados a fazer. A gente só aprende isso quando a gente passa por um processo de coach ou quando a gente faz uma terapia. E aí o terapeuta ou o coach vão fazer isso como uma mentoria para você começar a fazer uma autoanálise, começar a olhar para você sair do automático, que o dia a dia engole a gente.
engole de uma tal forma que você vai ficar preso nos problemas e aí você vai ficar com um monte de dúvida. Tudo bem, Janaína? Ela fez Então, perfeito, vamos vou lá. fazer isso. Faça isso e depois aí na semana que vem você volta aqui e conta pra gente como é que foi, tá bom? Ó lá, peraí que tem coisas aqui, vamos lá. Vamos lá. O Vamos lá Itiro que nós estamos quase no fim Itiro aqui. disse assim, a motivação vai e volta, por isso o objetivo. Aí o Exatamente. Nelson Godas, mais conhecido como seu sogro, disse o seguinte, tudo depende de como se realiza as coisas. Exatamente, sogrinho. É isso aí. Aí a Ju Peixinho disse o seguinte, é errado não conciliar propósito com trabalho? Ver o trabalho como meio e não como destino? 100%, Ju. Então, por exemplo, eu posso querer uma coisa que o meu trabalho hoje não me dê, mas eu tenho que entender que esse trabalho está contribuindo para que eu adquira algumas habilidades ou adquira até poder financeiro para chegar onde eu quero. Então, pode ser um meio, sim. A dona Claudecir, mais conhecida como sua sogra, disse o seguinte, tudo depende Isso aqui de tá como... chapa branca hoje, vocês se ligaram, né? É a mulher perguntando, sogra, sogra. Gente, tem que aproveitar, a gente tem que arrancar tudo assim mesmo. Tudo depende de como é encarar isso. Exatamente. Viu? É uma frase, sogrinha, que a gente costuma falar muito nos nossos treinamentos. É as isn't, né? É exatamente a coisa como ela é. Simples assim, sem florear. A gente precisa começar a ser mais simples. A gente precisa ser mais certeiro nas coisas, sem fantasiar muito, sem fugir, olhando a coisa como realmente ela é. O que mais? Por enquanto é só. Você quer que eu continue perguntando? Tem muita coisa para perguntar. Gente, eu tenho que aproveitar, né? Vamos lá, eu mas tenho ele como coach. 3 minutinhos a gente encerra nossa live aí. Se você tiver pergunta, manda aí, escreve aí pra gente poder falar. Eu adoro responder pergunta. Ia ter uma live de espiritual e material? Não entendi, ô Itiro. Pergunta de novo aí, porque ficou confuso. Não, fica assim, ô Itiro, nós estamos preparando esse material. Na verdade é o seguinte, eu vou entrar um pouco agora nos assuntos da Mi. O mundo de regeneração, ele traz um equilíbrio maior entre matéria e espírito. Então, a gente vai, ao longo do tempo, né, não essa semana, mas um pouco mais para frente, nós vamos começar a trabalhar nessas duas coisas, que até então o mundo de expiação, ele trazia muito foco mais na matéria ou no espírito. Né? Ou o cara largava tudo para abraçar a árvore e virar um ermitão, ou o cara largava tudo para ficar em cima de um negócio para lucrar a todo custo. Esse era um momento anterior. O mundo de regeneração traz esses dois para mais perto. As pessoas vão entender que espiritualidade e matéria andam juntas e é muito possível, sim, a gente vai trabalhar e quebrar um monte dessas crenças de que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore, eu preciso trabalhar duro para não sei o quê, eu preciso ser humilde porque senão eu não vou entrar no reino dos céus. Isso tudo nós vamos trabalhar e mostrar para vocês que já não é bem assim. Existem caminhos dentro do processo de evolução nesse mundo novo de regeneração em que traz um equilíbrio entre matéria e espírito. Certo, dona Michele? Certíssimo, concordo plenamente. A Ju Peixinho disse o seguinte, às vezes acho que a gente complica colocando todo o peso na vida profissional. Muito, Ju! Eu sei que a live é dele, mas eu preciso falar o muito. É isso aí, é isso aí. A gente precisa começar a entender que a gente precisa trazer um equilíbrio a mais para a nossa vida. Equilíbrio na vida profissional, equilíbrio na vida pessoal. Equilibrar todos os pratinhos. Exatamente, equilibrar todos os papéis que nós executamos. Então, você como profissional, você como filho, você como marido ou como mulher, você como namorado ou namorada, você como os diversos papéis, você como amigo, né? É ou não é? Cada ambiente que a gente frequenta, a gente tem uma forma de falar, uma forma de se expressar. Né? A gente não fala da mesma forma com os amigos, com os nossos pais, ou com o nosso chefe, ou com nossos colaboradores. É bem diferente. Então a gente precisa começar a trazer equilíbrio para isso, sem fazer com que uma coisa entre na outra. Eu não posso trazer os problemas do trabalho para o meu papel da vida pessoal, nem para o meu papel não posso. Eu tenho que saber
entender que eu tenho que administrar isso de forma mais suave, ou colocando os papéis que eu tenho de uma forma melhor em cada coisa que eu atuo. Então, problema de trabalho é no trabalho, problema de família é na família. Duas coisas que eu preciso falar o seguinte. Vamos lá. A Miris disse o seguinte: creio que às vezes a competição dentro do trabalho atrapalha o propósito da profissão que se pretende ter. Sim. E aí o Roberto disse o seguinte: seria o equilíbrio da dualidade. Exatamente. Matéria e coisa. Exatamente. E aí a Camila disse o seguinte: caiu que nem uma luva essa live hoje. Olha que bom, Camila. Prazer, porque faz com que a gente entenda que o nosso propósito está sendo cumprido. Então, eu vou responder a pergunta da Miri junto com a do Roberto. Competição sempre existiu e ela é saudável até um determinado ponto. A partir daí, ela passa a ser cruel. Por que isso? Porque eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que entender que eu vivo num mundo de dualidade, ou seja, claro, escuro, masculino, feminino. Entende isso? Dualidade. E onde que é o melhor ponto entre duas coisas? É o centro. Então eu tenho que trazer o equilíbrio para essas coisas. Então eu tenho que ser competitivo? Tenho. Até o ponto em que eu não ultrapasse o limite da ética, do bom senso, né? do ajudar as pessoas. Porque senão eu vou me tornar cruel. Eu vou tornar o ambiente ao qual eu trabalho insustentável para muitas pessoas. Tudo bem? Respondido, Amires, Roberto? Peraí que tem uma pergunta aqui do Paulo que é bem legal. Ó, bora, eu sei Paulo. que tá no finalzinho, mas vale a pena. Vamos lá. E quem trabalha com a família? Como separar as duas coisas? É isso aí. Bom, a gente tem muitos casos, Paulo, de empresas que são familiares. No caso né? dele, ele trabalha com o pai. Então, isso é muito comum. É aquilo que eu acabei de falar sobre os papéis. Sabe aquele ditado que diz que combinado não é caro? Então, isso é muito importante quando a gente trabalha quando a gente faz até. A gente já fez algumas consultorias para algumas empresas familiares, é a gente separar o que é pessoal do que é profissional. Porque senão, o que acontece? E é muito comum e você vai entender o que eu estou falando. Às vezes, o pai ou o filho acha-se no direito de criticar ou falar alguma coisa mais de cunho pessoal do que profissional. E aí isso gera uma confusão sem fim. Por quê? Porque você está trazendo o papel de filho ou de pai para o negócio profissional. E a gente tem que aprender a separar. Quando eu estou na empresa, eu sou o profissional. Quando eu estou em casa, eu sou o filho. Então, se o seu pai é o seu chefe, então na empresa ele é o seu chefe. Na sua casa ele é o seu pai. E se você parar e combinar com ele isso, você vai ver que o problema de comunicação, que é um dos grandes motivadores de confusão dentro das empresas que têm administração familiar, né, vai diminuir bastante. Por quê? Porque a gente precisa aprender a separar o que é pessoal do que é profissional. Tá? Isso é muito importante. É um dos primeiros trabalhos que a gente faz quando a gente vai dar uma consultoria dentro de uma empresa familiar. Né? Colocar os papéis nos lugares certos, as pessoas nos lugares certos, para que quando eu estou na empresa eu sou profissional, quando eu estou em casa, aí eu sou da família, e aí eu quebro o pau, e aí eu falo o que eu tenho que falar, não do profissional, mas como pai e filho. Entende isso? Não leva para casa o problema profissional e não traz para a empresa o problema pessoal. Isso serve inclusive para marido e mulher, né, amor? Isso serve para marido e mulher também. Sexta-feira nós vamos falar de relacionamento, vai ser top. E a gente pode falar sobre isso também. É muito legal. O que mais? Temos mais perguntas? Se não, vamos encerrar por aqui. Não temos mais. O Cuca disse o seguinte: positivo e negativo se juntar dá curto. Dá curto. É isso aí. Ó, já diria o meu amigo Cuca, que é eletricista também. Muito bom. Cuquinha, valeu pelo insight, velho. É isso mesmo. Bom, então, gente, vamos encerrar por aqui. 50 minutos de live. Já falei mais que o Homem da Cobra, né? E, bom, então se você gostou, escreve para mim aí para eu saber que foi legal. E eu queria saber de vocês o que a gente pode trazer de tema para a semana que vem. Porque, ó, essa semana ninguém escreveu nada lá no post. Simplesmente
ignoraram o Fala Meu Coach. E eu tive que vir aqui e trazer um negócio para falar para vocês. Então eu queria saber qual é a sua dúvida, né? O que está pegando aí para você durante essa quarentena? Escreve para a gente, escreve ou aqui, né, nos comentários do próprio vídeo do Fala Meu Coach, ou no post que eu vou colocar ali, acho que na quarta-feira eu devo colocar não, quarta não, eu coloco de quinta-feira, quinta ou sexta-feira, mas enfim, no post do Fala Meu Coach no Instagram, no Facebook, para a gente poder trazer esse bate-papo, esse insight, né? Trazer mais possibilidades para as pessoas terem elementos para poderem seguir em frente na caminhada aí. Afinal, desenvolvimento é? Desenvolvimento é tudo. Isso aí. Né? Desenvolvimento é tudo. E aí eu estou programando uns videozinhos muito legais. Quantos de vocês aqui gostariam de saber como nós, do Instituto Coanin, construímos o nosso conhecimento? Tem uma fórmula para isso. A gente estudou uma fórmula para isso. E eu não sei se eu passo isso para vocês ou não. Mas a gente tem uma formulazinha muito legal para explicar como é que a gente constrói todo o conhecimento, como fica muito mais fácil quando a gente quer adquirir uma nova skill, uma nova habilidade, seguir um roteirozinho para poder chegar lá. Quantos de vocês gostariam disso aí? Bom, todo mundo escreveu sensacional, valeu demais, muito bom. A Lua falou, eu quero. Bom. O Roberto falou que quer saber também. Legal, o muito Lombardi bom. disse que também quer saber, ou seja, pode escrever pra galera. Legal. Ah, amor, tem que compartilhar, né? Poxa. Vou compartilhar como a gente constrói, como a gente monta os nossos cursos, tudo isso a gente segue uma disse o fórmula. seguinte, coloca o doce na boca da criança, agora ele quer. A Renata, eu quero. A Tati, quero também. O Robson, eu quero. Muito bom, legal, gente. Então fica ligado aí que logo, logo a gente vai ter bastante novidades por aí. Tudo bem? Então, gostaria de mais uma vez agradecer o tempo de vocês, de estarem com a gente aqui nessa segunda-feira. Segunda-feira é um melhor dia da semana, aliás, eu prefiro domingo, que é no domingo onde eu planejo toda semana, e aí na semana eu já saio fazendo aquilo que é importante. A Maria Miranda, do Facebook, a Priscila Scaff, do Facebook, Rogerinho, todo mundo, Valdes, todo mundo que quer muito saber essa fórmula secreta. Muito bom. Nós vamos falar disso. Nós vamos lançar. Na verdade, são 3 vídeos que eu vou fazer. Eu não vou fazer isso na live, porque eu preciso de um flip chart. Quem me conhece sabe que eu gosto de um flip chart para desenhar, para explicar. Nós vamos passar aí pelo ciclo do sucesso. Nós vamos falar do ciclo do sucesso ampliado. Nós vamos falar de TDP. TDP é a base de como a gente monta os nossos cursos, o nosso conhecimento, como a gente a base de tudo é o nosso TDP. Beleza, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, pelo seu tempo, e você ficar com esse tempo com a gente para poder compartilhar conhecimento, que é super importante. Não se esqueça, ó, as lives que a gente faz, tudo que a gente vai passando, a gente também coloca lá no YouTube, no nosso canal. Entra lá, se inscreve, nos ajuda, comenta, deixa um joinha, clica lá no tal do sininho, faz e acontece, por favor, para nos ajudar a gente levar essa informação para mais pessoas, porque a gente sabe que esse momento está sendo muito complicado para muitas pessoas e, de repente, da mesma forma que despertou algum insight para você, e tomara que isso tenha acontecido, pode despertar para outras pessoas também. Então, compartilha, faz aí um estardalhaço disso, que quanto mais você divulgar, mais você passar para as pessoas, se inscrever no nosso canal, comentar nos nossos posts, mais a gente vai, mais o robozinho do Facebook, do Instagram vai divulgando a gente para mais gente, tá bom, gente? Então, ó, beijo no coração de vocês, muito obrigado de verdade pela presença. Mais alguma coisa para finalizar aí? Todo mundo falando boa noite, que foi maravilhoso. Então, muito bom. Nos vemos novamente com o Fala Meu Coach na próxima segunda-feira. E amanhã tem a Mia aqui para falar de relacionamento. E de alma gêmea! Essa semana vai estar top. Ela vai falar sobre alma gêmea, vai falar sobre relacionamento abusivo, vai falar sobre relacionamento como um todo. Que essa minha mulher é demais, que eu amo muito. Tá bom? Gente, ó. Beijão para vocês, nos vemos durante a semana e a gente se vê logo mais
Tchau. Agora eu vou pedir ajuda para mim para terminar essa live, porque eu não sei desligar aqui a coisa do Instagram.